Boa tarde. A gente está aqui, então, agora, duas colecionadoras, a Cleusa Garfinkel e a Annelisa Setúbal. Curador, Paulo Reckenhoff, está aqui também. Obrigada pela presença de vocês. Bom, a Cleusa e a Annelisa, elas são integrantes do Núcleo Contemporâneo do MAM. O Núcleo foi criado no ano 2000 e é graças ao Núcleo que o Museu de Arte Moderna tem conseguido adquirir obras para o acervo. Então, desde os anos 2000, mais de 200 obras já entraram para a coleção do MAM, graças ao trabalho do Núcleo Contemporâneo. A gente vai agora conhecer um pouquinho desse trabalho. O Núcleo Contemporâneo também, depois de um tempo, começou a apoiar o Panorama da Arte Brasileira, que é uma exposição muito tradicional e que aponta um pouco e mapeia a produção contemporânea brasileira, atual, e é uma exposição muito importante. O Núcleo também viabiliza isso. É um prazer ter vocês aqui. Boa tarde. Começar perguntando um pouquinho, porque, como membros do Núcleo, vocês participam de visitas a ateliês de artistas, conversas com os curadores. Queria que vocês contassem um pouquinho dessa rotina, como integrante do Núcleo, o que faz parte ali nesses encontros. Bom, boa tarde, obrigada pelo convite. Eu acho que o Núcleo, quando comecei a participar dele, ele traz a gente mais perto do mundo das artes. Eu acho que ele estimula você a se aprofundar. Você já gosta, você começa a colecionar, você amplia os seus conhecimentos. E eu acho que o mais importante é você trazer pessoas que se interessam pela arte e que não têm oportunidade de estar mais perto, né? Então, eu acho que o grande papel do Núcleo é trazer aqueles que amam a arte, mas que podem vir a ajudar o museu, enfim, e os artistas, de uma maneira geral, para conseguir ser, entendeu, proativo nessa área. Porque, do contrário, você gosta, você sabe, mas você não sabe por onde caminhar. Então, acho que o Núcleo é um caminho para nós, colecionadores. Boa noite, obrigada pela presença. Continuando, Annelisa, é isso aí, a gente participa, a gente, de uma certa forma, a gente envolve as pessoas nesse movimento para a arte. Porque a pessoa sozinha, às vezes, tem vontade, gosta, mas não tem como chegar. E nós, estando dentro desse núcleo, a gente acaba trazendo essas pessoas, facilitando a entrada dessas pessoas no núcleo, convivendo, fazendo algum evento que, se a pessoa não participa ainda, ela acaba se entrosando com as pessoas, conhecendo, querendo participar. Isso é importante para as artes. E é isso que a gente faz. Quando a decisão de uma obra que vai ser adquirida pelo museu, claro que essa escolha parte dos curadores do museu, mas qual é o envolvimento do Núcleo nessa hora? Como é que funciona a participação de vocês? Normalmente, o museu tem o seu curador, e o curador sabe, conhece as necessidades do museu, o que vai complementar, o que ele precisa e o que ele não precisa para complementar o seu acervo. E a gente pode até gostar do artista, gostar da obra, mas, se naquele momento não for interessante para o museu, nós concordamos com o curador, e é aí que ele entra e a gente concorda e aceita. E isso é gratificante para eles e para nós. Vocês também olharem, imagino, até para o próprio acervo do museu de um jeito diferente, porque é isso, é quase com um olhar de insider, né, Cleusa, de alguma forma, porque você fica com essa informação privilegiada, digamos assim, desse olhar do curador, do que está faltando para essa coleção, né? Sim, então, o curador do museu, ele sabe o que está faltando. Normalmente, nós não sabemos exatamente o que está faltando, porque ele tem já um planejamento de exposições, e, às vezes, ele tem uma exposição planejada, mas falta ainda algum elemento para aquela exposição. Então, quando tem essa escolha nas feiras, SP Arte, que proporciona essa oportunidade, tanto para o museu quanto para a gente, ele escolhe aquela obra que ele vai utilizar dali 1 ano, 2 anos, 3, mas ele sabe que ele vai fazer uma exposição e vai utilizar aquela obra. E aí a gente... Estamos aí. Annelisa, quer falar?
Não, eu gostaria só que o Paulo, já que ele deu a honra de participar aqui da nossa mesa, Claro, claro. ele, como curador master, certo, poderia dizer mais ou menos qual é o caminho que eles usam para escolher as obras e orientar os colecionadores a fazerem as doações. Eu acho que há 3 modelos para a escolha das obras. O modelo do MoMA, onde trabalhei, os curadores apresentam as obras têm que ser levadas, cada obra tem que ser levada ao museu, exceto quando é Richard Serra. Aí os conselheiros que decidem vão visitar, né? Os curadores apresentam e defendem, mas quem decide são os trustees, que são colecionadores doadores. Quer dizer, a decisão da constituição da coleção é por aqueles, como vocês duas, que apoiam a instituição. É a palavra final, de coisas extraordinárias. Depois tem o modelo do MAN, que é um modelo muito correto, né, de submeter a um conselho, que eu acho que vocês duas esplendidamente falaram dessa dinâmica. E tem o modelo folgado, que é o meu. Eu não tenho nenhuma rédea. Posso errar à vontade, por um fato muito simples, né? O Rio de Janeiro não está colecionado. As 2 coleções importantes do Rio, que estão depositadas em museu, Gilberto Chateaubriand no MAN e Satamini no MAC, não estão prometidas sequer, quem dirá doadas. Então, o Museu Nacional de Belas Artes não tem condições de colecionar, e eu achei que o MAR poderia. E nós temos mais de 200 doadores, sem usar a Lei Rouanet. E eu queria falar de um fenômeno, vou ser breve, mas eu queria falar de um fenômeno. Eu vou começar de uma maneira incômoda e terminar de uma maneira radiosa. São Paulo é conhecida como uma cidade muito autocentrada, às vezes bairrista, centrípede, né? O que lhe dava, às vezes, um certo ar de provincianismo, né? Oposto ao lado cosmopolita tão presente na cidade. Até que uma pessoa com muita verve, energia e olhar virou um talismã do mar, que é a Cleusa, e começou a nos doar, né? E eu acho que é uma reviravolta hoje em São Paulo. A Cleusa, discutindo, ela diz que acha que tem que ajudar os museus brasileiros, em lugar de ficar ajudando aos museus estrangeiros, porque não há doadores estrangeiros importantes para os museus brasileiros, e que ela vê isso também como uma forma de provincianismo, e ela inverte esse processo. Precisamos apoiar as nossas instituições. Eu diria que São Paulo tem sido extremamente generoso, né? Até aqui hoje, já perdi a conta, são mais de 30 doações nessa feira, iniciadas agora por 2 talismãs, que são a Anelisa e a Cleusa, né? E contar para vocês como eu me sinto em São Paulo, diante das suas instituições, diante da feira. Eu venho de uma família de classe média, que possuía uma escola muito simples, e meu pai e minha mãe vieram trazendo um grupo de estudantes a São Paulo, viemos de trem. Mas só que eu não vinha, nenhum dos meus 7 irmãos na época. Minha mãe disse, você não quer ir? Eu estava assim no alto, eram sobrados. Você não quer ir? Eu disse, quero. Vai lá e pega a sua roupa. Porque eram 7, cada um tinha que ter a sua independência. Eu cheguei a São Paulo com um pé de sapato. Na pressa, não peguei o segundo pé. Então, até hoje, eu me sinto chegando a São Paulo com um pé no chão e outro com o pé no sapato. Um pé primitivo e um pé civilizado. E São Paulo me deu as maiores oportunidades da minha vida, que foram fazer a Bienal de São Paulo e agora a Cátedra Olavo Setúbal, que vai ser, com a USP, vai ser um processo maravilhoso, que eu acho que coroa a minha trajetória. Eu dito isso, eu vou tomar a coragem de fazer 2 perguntas, uma a cada uma, se você me permite. Primeiro, para a Cleusa. Como é que você iniciou? Qual foi a sua primeira obra? Quais as primeiras?
Gilberto Chateaubriand diz uma coisa que eu acho muito interessante. Eu não sei se isso se aplica a você, porque você tem um olhar muito agudo. Gilberto é mais impulsivo, compra as dúzias, né? Que é o seguinte, ele diz, não me julguem por meus erros, mas pelos meus acertos. Como é que foi a sua trajetória, o início, as primeiras obras, e aquilo que você diz, você podia ter comprado outra coisa, outro artista? Bem, eu não acredito que eu tenha tido esse tipo de arrependimento. Errei. Não é essa que eu queria ter comprado. Todas que eu comprei, eu queria mesmo ter comprado, sabe? E foi lá no final da década de 70, eu comecei comprando, adquirindo obras primitivas, naif. Olha só. Não sei se você conhece Miriam Reis. Sim. E me apaixonei. Aí eu comprei um. Ainda tem? Tenho 28 trabalhos. Essa eu coleciono ela. 28 trabalhos dela. E comprei, gostei. Sempre que aparecia um trabalhinho, eu comprava, porque são pequenos, são uns trabalhos assim interessantes. Ele é primitivo, mas, ao mesmo tempo, ele é bastante acadêmico. E comprei isso, gostei, continuei. Aí foi Agostinho de Freitas, Ranchinho, enfim, da Silva, toda essa turma, como eu diria, essa galera, fui comprando e adorando aquilo. E, de repente, comecei a querer alçar um voo mais alto. Vou entrar nos modernistas. E comecei comprando os modernos. Um Bonadei, um Bandeirinha, uma coisa assim, outra ali, fui comprando. Isso foi até os anos 90, 90 e pouco. Aí eu tinha umas amigas que já compravam obras contemporâneas. E eu fiquei assim, mas contemporânea, coisa mais sem graça. Eu tinha resistência com esse tipo de obra, mas acabei sendo seduzida e hoje eu estou nela. Então, é isso sobre as obras. Não me arrependi. Tudo que eu comprei, pode o artista ter sumido, parou de trabalhar, não quer mais ser artista, mas eu gostei, ele está lá, eu não dou nenhuma obra e não vendo, eu faço comodato. Vai para a casa de uma irmã, da outra irmã, de um irmão, é assim que funciona. O que é seu, ninguém tasca. Não. Anelisa, você falou hoje, né, de um prazer que é ver uma coleção institucional crescendo, sendo feita, fundada, que você está desde o começo. Então, você vê esse processo. Qual a diferença entre os prazeres de ver uma coleção sua, pessoal, crescendo, e uma coleção institucional também se ampliando com o seu prazer? Eu concluiria a pergunta perguntando o que você acha disso. Eu cheguei à conclusão, num certo momento da minha vida, vendo doações, eu discordo de um certo curador dizendo que a burguesia brasileira era muito tacanha. Eu acho que a gente tem justamente o oposto, né? Eu cheguei à conclusão de que os colecionadores são uma espécie de sal da terra das artes. Como é que é ser esse sal para você na coleção pessoal e na coleção institucional pelas quais você é responsável? Muita responsabilidade, né, nas coleções institucionais. Mas eu acho que a gente, primeiro, para você adquirir uma obra de arte, eu acho que eu estou com a Cleusa. É aquilo que você gosta, seja para fazer uma doação para uma instituição, seja para você ter em casa. Depois, que eu acho que as coisas que você compra, né, que você adquire, lógico, dependendo, diz que colecionismo é uma coisa que a pessoa tem depois que ela já não tem mais paredes para colocar as coisas. Eu ainda tenho uns espaços, então não estou ainda no patamar da minha colega aqui. Mas, de qualquer forma, eu acho que você, quando você adquire uma obra de arte, eu gosto que ela esteja à vista, à mostra, e é isso que me dá prazer. Então, para mim, é a escolha, também não importa se é famoso, se não é famoso, enfim, mas é aquilo que me dá prazer. Tem aqui, inclusive, uma artista que eu já tenho 2 trabalhos dela,
né, a Eduarda, que está começando, é o início do início, e eu amo os trabalhos dela, e já estão nas paredes da minha casa, junto com outros tantos. Não vou citar quem, que ela vai ficar sem graça aqui, mas com todos os consagrados. É uma arte mal criada, mas as minhas são super educadas, as que eu comprei dela. Enfim, então, eu acho que isso é o que me motiva. Em relação às doações institucionais, eu acho que, também, ontem ainda, com um grupo de curadores, Ana, vamos fazer essa doação, então, para tal instituição. Aí eu fiquei assim vendida e falei, olha, não sou eu isso aqui, né? Não consigo doar isso para a instituição. E aí eu fui buscar uma coisa que meu coração... Então, eu acho que essa vontade de você ter na sua casa tem que ser a mesma que você quer que as outras pessoas também possam ver isso numa instituição. Eu acho que esse compartilhar do amor pelas artes é o sal que me motiva, é o prazer que me dá, entendeu? Foi uma coleção feita com muita historicidade. Tá? Eu dividi a obra de Jacques Clark em 21 etapas, conseguimos 18, por exemplo. Tá? Isso tudo está indo para o MoMA. Mas eu insistia na coleção Cisneiros, em algumas peças, que eu dizia, Paulo, eu detesto isso. Estamos falando do abrigo poético da Lígia Clark. Eu acho essa forma horrorosa, desestruturada. Papapá. Depois tinha uma outra coisa do Tunga. Eu disse, Pati, vamos criar um Curators Mistakes Fund. Ou seja, peças que o curador considera fundamentais para a história da arte ou para a trajetória de um artista, você estabelece um limite e admite que, dentro de certas regras, o curador compre. Bom, 3 anos depois, ela me liga às gargalhadas. Paulo, você não imagina o que aconteceu. Acabei de doar, sei lá, 30, 40 peças ao MoMA, deixei o MoMA escolher, eles escolheram o abrigo poético. Eu estou livre. Então, eu acho que é isso. Né? O curador realmente tem um sentimento. O colecionador tem um sentimento, uma entrega com a arte, que é muito especial. Né? E convive mais com a arte. Eu acho que até os curadores, os críticos, porque está em casa. Né? É dia a dia, acorda, dorme. Não é? Estava lembrando o Ai Weiwei, teve aqui recentemente, e aí ele falou muito da relação com o colecionador dele, que é um colecionador super famoso de arte chinesa, o Uli Sig, e ele ele atribui ao Uli essa aposta, e o cara que, de fato, quando ele era nada, foi quem viabilizou a carreira, a obra. Vocês têm também essa relação com algum artista em especial, ou vislumbram essa possibilidade de apoio não só a instituições, mas a também desenvolver uma relação de apoio assim com um artista? As minhas relações geralmente são de amor, eu adoro, e de alegria. E tem alguns artistas que eu gosto. Então, por exemplo, o Ivan Grillo. Eu adoro o que ele escreve, ele me toca, e o Nazareno é outro também. Acho que eu gosto de palavras, eu sou advogada, então, no final, eu acho que os textos me comovem e me tocam. Então, eu acho que a gente está aqui para isso também. Né? Eu acho que, então, o Ivan queria fazer um livro e estava batalhando, enfim. Então, eu acho que e não é uma coisa que você, e sem querer, num encontro fora do país, sabe, a editora estava lá precisando, enfim, e eu acho que é uma contribuição que você faz para a sociedade como um todo, para a história da arte, né? Não é só para o artista. E ele tão emocionado, e você sabe que me emocionou, ele escreveu palavras tão lindas outro dia, agradecendo. Então, eu acho que a gente tem que realmente também fazer isso, pegar, mas, assim, como disse a Cleusa, é com o coração, né? É aquela pessoa que você acredita e que você... Enfim. Deve ser uma relação prazerosa também, né? Nossa. De ver esse crescimento, do mesmo jeito, uma instituição e com um artista que você vai. E que você tem na sua casa, e que você vê, e que está todo dia ali. Eu acho que... Porque outro dia eu li, Paulo, não sei de quem é a frase, que uma coleção é que nem uma obra de arte, ela tem que ser feita à mão, mas o colecionador ele nunca termina a obra, porque ele aprimora, ele abrange, ele muda. Eu não sei de quem é. E eu acho que é por aí. Freud dizia uma coisa que é o seguinte, ele próprio era colecionador, né? Ele
Ele dizia que parar de colecionar é experimentar a morte. Vocês acham isso? Eu acredito. Eu acho que não pode parar de colecionar. Se você não tiver espaço, você arruma. Se você não tiver, põe no vizinho, põe no... sei lá, mas arrume um cantinho para pôr a sua obra, mas não deixe de comprar. Isso, sabe, é deixar de viver. Esse é um vício. É uma droga, é um vício. Vocês têm que entender isso. Sinto muito. Tem que entender que a gente gasta o dinheiro. Dinheiro tem que fazer girar mesmo. Mas comprando arte é tudo de bom para nós. Eu posso levantar e não ter um café da manhã, por exemplo. Se faltar um café da manhã, eu não me importo, porque eu estou descendo a escada, eu estou olhando para as obras e eu estou vendo aquelas maravilhas assim, já me alimenta. Então, é aquela, como disse a minha amiga Flávia, a obra de arte, a arte nos alimenta. Cleusa, o primeiro dia da SP Arte te dá uma crise de ansiedade e chegar aqui? Ai, É um parque de diversão, uma Disney para você? dá uma ansiedade, porque eu quero ver tudo rápido para ver o que é que vai ficar para eu pensar para mim, entendeu? Para minha coleção. Mas, ao mesmo tempo, como eu estou envolvida com os museus, aí eu marco uma horinha com o Felipe para o Núcleo MAM. Depois eu marco uma horinha com o seu Paulo Vicelli para fazer também uma escolha para a Pinacoteca. Tem que se dividir entre as instituições, né? Depois tem uma horinha com o seu Paulo Eckenhoff, porque temos que escolher alguma coisa para o mar. E assim, a vida de colecionador não é só comprar para você, é fazer com que as pessoas tenham acesso à arte. E a gente pensa nisso, né, Elisa? Aí a gente volta a pensar naquela frase infeliz de um curador estrangeiro, né, falando sobre os brasileiros, porque a gente tem um lugar extremamente dinâmico, né, um país dinâmico, e a feira, São Paulo, enfim. Eu, com relação à feira, eu não tenho ansiedade. Eu tenho expectativa. É quase como se eu tivesse um destino manifesto. Sabe? Não estou pedindo para mim, estou pedindo para uma cidade que está em crise, que está precisando. Então, é um apoio que eu recebo profundamente, é muito mais do que a obra, porque é uma cidade que eu amo, é uma cidade que é um farol do Brasil, entre outros, né? Mas que... E sinto que essa generosidade, eu acho que colecionar com colecionadores privados é você criar uma arquitetura dessa transformação do capital financeiro em capital simbólico, né? Então, isso também eu acho que é uma lição. Eu vou perguntar às duas agora qual é o papel das galerias sobre a formação do acervo, da coleção de vocês, pessoal. Eu acho fundamental. Eu acho que é o galerista que te introduz os novos artistas, por exemplo, porque comprar um Volpe, comprar um Portinari, ou comprar, enfim, não importa quem, uma Lígia Clark, a gente já sabe o caminho, né? Certo? Agora, o Ivan Grillo, por exemplo, estou dando exemplo não por causa do livro, mas, enfim, artistas novos, é importante que o galerista te introduza e te apresente e te mostre, e te explique também, né? Porque às vezes você não entende. Eu tenho essa humildade. Às vezes você não capta e depois você se apaixona, né? Mas Por um Lucas Simões, por exemplo. Só fazer um parênteses, porque eu acho que vocês também vão apurando esse olhar e virando até melhores colecionadores particulares com esse envolvimento e com esse trabalho nas instituições, né? Porque eu acho que vocês é isso, só de ter acesso a essas conversas, enfim, essa amizade com o Paulo, é esse privilégio de também identificar quando está de frente ali para um Ivan Grillo, você também conseguir fazer apostas. Né? Eu acho que a orientação... E vice-versa, com certeza, né, Paulo? Fala um pouco dessa relação. Nós, curadores, diretores de museu, o Paulo acho que deve concordar com isso, a gente aprende com os colecionadores. Os colecionadores nos surpreendem, nós não sabemos tudo. Eu vou contar rapidamente uma história na Bienal de São Paulo. Na sala dos monocromos brancos, um dia, um ator da Globo chegou e disse: isso aqui é fácil, qualquer um faz, isso aqui é besteira. Manzoni, Mira Schendel, Soto, Rauschenberg, Barsotti, Lígia Clark, esse pessoalzinho. Tá? Outro dia chega um moleque de periferia, olha para a pintura do Rauschenberg,
Olha a minha sombra no quadro. Era o projeto do Rauschenberg. Ninguém explicou. A minha sombra na laje. Realmente. Paulo, o núcleo, o modelo do núcleo contemporâneo Irmã, Amigos da Pina, é a saída que você vê hoje para os museus brasileiros, né? Para o estado que as coisas estão, a gente fortalecer, investir nessa relação. Quando a gente vê vocês três tão amigos, enfim, é isso a saída? Olha, eu tenho que dizer que sobre Cleusa, Anelisa e outras, há uma outra questão, que é, eu chego em São Paulo quando eu me encontro com elas. Eu chego à feira quando eu me encontro com elas. Não existe feira antes, sabe? Porque é algo muito afetuoso, muito de compartilhar, né? Muito junto. Essa é uma questão. No MAR, nós temos uma maneira de colecionar que é diferente dos outros museus. O MAR é um museu de arte e cultura visual. Então, nós temos, por exemplo, uma belíssima caixa de engraxate de um adolescente da favela da Maré. Nós temos uma coleção de obras da Maré, uma coleção de obras da Rocinha, das favelas, né? Porque nós chamamos a nossa coleção de núcleo significativo, e a posição no núcleo significativo é sempre transformável. Pode ser o núcleo significativo da arte brasileira, de artes decorativas ou de gravura, mas pode ser a nossa coleção de zero. Você nos doou zeros do Jaime Laureano. Lembra-se disso? Aliás, infinitos. Nós temos coleções de zero e de infinitos, que são coleções para a educação dos conceitos da filosofia moderna da matemática. Nós temos, por exemplo, a ideia de um mapa do Brasil que precisa se formar, mas que vai sempre se formar um pouco desencontrado, que são outras vertentes, nossa coleção amazônica, que vai de documentos a pinturas, etc. Nós fizemos a mostra Pororoca. Nessa época, nós tínhamos 600 obras, hoje temos quase 1000 obras da Amazônia. Agora estamos formando a coleção do Centro-Oeste. Hoje eu almocei com o Grupo Empresa. Nós temos 50 obras dele, né? Nessa relação, então, esses núcleos nos surpreendem. Nós temos uma coleção nipo-brasileira. Hoje, uma galeria nos doou algo muito interessante, que é um artista que faz uma escultura de um bailarino da Showa, que é a galeria OMA. Né? Não vou me lembrar o nome da galeria. Nós temos uma coleção chinesa brasileira, que inclui chinoiseries brasileiros. Temos uma coleção judaica, e aí nós temos vários colecionadores, nós temos 50 doadores da judaica. Nós buscamos formar núcleos de interesse, que pode ser por um tipo de objeto, uma época histórica, uma questão cultural, porque a ideia lá é que nós sejamos porosos ao que os curadores gostam e se interessam. Eu vou abrir para perguntas aqui. Antes, eu só teria... Vocês compraram alguma coisa na SP Arte já, que vocês podem contar para a gente, ou de doação para a instituição ou para a coleção particular? Sim, deu para comprar, ainda não terminamos. A feira, a gente tem chance até domingo. Acabei participando, quer dizer, comprando, né, fazendo a doação para os 3 museus, por enquanto, e para a minha coleção eu comprei 2 trabalhos só. Mas já estou com outros. Essa é a oportunidade que a SP Arte nos dá. Você pode não comprar no momento, mas você fica com aquela obra na cabeça e você vai atrás depois. Às vezes, eles vendem na feira e você não fica sem a obra, mas, às vezes, vai dar certinho e depois é melhor que você pegue no último dia da feira, como uma feira normal. Então, ainda temos esperança até domingo. Olá.
meu nome é Helena Dantas. E eu queria saber sobre esse núcleo que vocês falaram, que vocês fazem parte, que era um núcleo de... É só onde É um núcleo do Museu de Arte Moderna, núcleo do MAN, de arte contemporânea. Ele é formado por pessoas que se interessem, que venham ao museu e demonstrem essa vontade de integrar. Existe um limite de pessoas por conta das galerias, enfim, das visitas. Eu não sei quantas... 200 pessoas. Não é um número muito pequeno, mas não dá também para ser muito mais gente, senão, né? E todas as pessoas que têm interesse, para nós é um privilégio que vocês venham a nós, e porque eu acho que no núcleo a gente aprende muito, porque nós temos os contatos com os curadores, com os galeristas, com outros colecionadores, o privilégio de visitar coleções privadas que você não teria acesso de uma outra forma. E, enfim, eu acho mais ou menos no modelo do Guggenheim de Nova York também que funciona dessa forma. Boa tarde, meu nome é Rafael, sou artista visual e vim para São Paulo para poder visitar a feira. E essa relação que vocês fizeram, que a arte é um alimento, que está nos alimentando todos os dias, eu queria perguntar para vocês se os feirantes que estão ali do lado, na feira, estão oferecendo um alimento de boa qualidade, se vocês estão gostando, em suma, da feira, esse tipo de... Eu acho que a curadoria de uma feira desse porte em São Paulo, e numa cidade como São Paulo, sem bairrismo, por favor, eu acho que, sem dúvida alguma, que você está tendo acesso ao melhor que a arte pode oferecer nesse país. Então, sem dúvida nenhuma, é um privilégio você estar aqui. E eu acho, opinião minha pessoal, meu marido vai fazer 70 anos, como ele já tem tudo suficiente, então também eu acho que é uma iniciativa boa, que até aprendi com outro grande colecionador, que, quando fez 50 anos, pediu aos amigos valores para poder fazer doações para os museus. Então, ele ganhou 3 presentes que estarão nos museus, né? Então, do meu gosto, porque eu sou que nem a Cleusa, não compraria nada só para poder ajudar, que os curadores escolheram, e vai ser uma obra que vai estar lá, que não vem para casa. Então, eu acho, Rafael, que você é um privilegiado de poder estar visitando a SP Arte. Não sei, o Paulo Erkenhoff acho que pode me ajudar melhor. Eu quero falar que eu acho que a obra do Mar é a melhor, porque é uma pintura do Fernando Lindotti com flores. É uma declaração de amor, um vermelho bem Valentine's. Ouviu, Paulo? É uma declaração de amor. Puxo bem a brasa para o mar. Então, a do Man foi uma Laura Vinci muito linda, que é aquela cortina de folhas douradas que está na Nara Rosler. A do Mar foi o Lindotti, que está na Caravelo, que é um fundo vermelho de amor com flores. E a da Pina foram as raquetes da Leonor Barros, que eu também acho uma obra lindíssima. Enfim, acho que todos bem escolhidos, né? Bom, eu prometi que não ia perguntar, Camila, mas eu vou fazer uma pergunta para vocês duas. Na verdade, não é uma pergunta, é mais querer saber se vocês se emocionam quando vocês entram no museu e veem o nome de vocês e que vocês estão fazendo parte da história da arte. Se isso chega a emocionar. Vocês já passaram isso? Eu vou só te interromper e vou contar uma coisa. Outro dia, não sei quem me contou, não sei nem se a pessoa vai estar aqui hoje, que um colecionador falou assim: imagina que eu vou mandar minha Lígia Clark, ou, enfim, alguma coisa do gênero. Vai que o avião cai, né? Não, fica aqui, não, mas é uma peça importantíssima na trajetória dela. Você tem que mandar para a exposição? Não, se o avião cair, não tem seguro. Não adianta me devolver em dólar, o que eu já penso diferente, está vendo? Então, é isso. Eu acho que, quando você dá a oportunidade das coisas que estão na sala da sua casa irem para o museu, não porque seu nome está lá, não precisa ter nome, eu acho que é isso que eu, pelo menos, adoro na coleção Cisneros, não porque o Paulo está aqui, mas morro de inveja daquela Patrícia,
que construiu tudo aquilo. Eu acho um privilégio quando essas grandes coleções vêm a público e você pode. Eu me arrepio, eu me emociono. Como também me emociono com o abraço do Ivan hoje. Então, eu acho que são várias emoções, né, nesse mundo. Você quer falar? Fala você primeiro. Repete a pergunta. Na verdade, a minha pergunta ao vocês doarem, né, as obras aos museus, quando vocês entram no museu e vê que você está fazendo parte dessa história da arte como doadora, se isso chega a te emocionar, que você está fazendo a sua contribuição e está lá com o nome, se isso, qual é a emoção que te dá nessa hora? Ah, isso dá muita emoção. Eu, por exemplo, vim mês passado, sei lá, aqui no MAN, teve uma exposição e, de repente, eu entrei num departamento que tinha lá Cleusa. Eu falei, nossa, eu fiz tudo isso já, mas eu quero fazer muito mais, é gratificante. E eu penso, eu quero deixar algum legado para os meus filhos. Eu não quero, depois que eu morrer, sei lá, virar purpurina, ninguém lembrar de mim. Ninguém lembrar de mim. Eu quero que fala, nossa, você viu, ela deixou, ela doou muito para esse museu, pode ir lá que tem uma exposição. Eu acho isso importantíssimo. Deixar alguma coisa, perpetuar para a sua geração, enfim. E quem não tem filhos também, né? Quem não tem filhos, melhor ainda, pode perpetuar para os filhos dos outros, que eu acho uma maravilha. Camilo, eu gostei muito da sua intervenção. Eu agregaria uma coisa, que essa participação na história da arte que você fala através dos museus, ela, na verdade, ocorre antes, que é transformar a vida do artista, potência, a vontade de potência no artista, numa possibilidade efetiva. Isso quem faz são os colecionadores. Né? Dá possibilidade aos artistas de entregarem ao mundo aquilo que podem fazer de melhor. Boa tarde. Aqui. Eu sou pesquisadora de arte e também artista. De fato, agora estamos fazendo uma pesquisa sobre o mercado de arte na América Latina, tomando como caso a SP Arte e a Arteva, no Buenos Aires. E, em realidade, eu queria fazer uma pergunta mais como estadística, se vocês têm os dados, talvez. Eu queria saber, vocês falaram que o núcleo tem ao redor de 200 pessoas. Se você sabe, mais ou menos, qual é a quantidade de colecionadores, aproximadamente, que pode ter no Brasil, ou se o Paulo tem os dados do Rio, só para se vocês sabem. Eu acho que a relação é de 10 para 1. 10 para 1. São Paulo, eu acho que tem, Ou até mais, tem uma média de 60. Em São Paulo existe uma coisa que difere de todo o Brasil, não sei se da América Latina, né? Colecionar faz parte da cultura daqueles que têm, vamos chamar de burguesia, de empresários, como queiramos chamar, é parte da cultura. Compreendem que tem uma responsabilidade com as instituições. Vamos falar da sua família, a família Setúbal e toda a questão do Instituto Itaú Cultural e do Instituto Itaú Social, né, a relação com a educação e a arte. Né? Isso torna o Brasil um país muito especial, porque eu vejo uma potência. Que país do mundo tem uma instituição como Itaú fazendo rumos, botando o país junto, um país continental junto? Vamos falar aqui do Saron, né? do fantástico Saron. É excepcional. Né? Então, eu acho que são colecionadores muito complexos, que entendem que têm uma responsabilidade social profunda, que é uma responsabilidade sem processo de culpa, não tem sentimento de culpa, tem sentimento de dever, de devolução à sociedade daquilo que recebe. Né? Eu acho que a elite paulistana ela é excepcional em termos brasileiros. Nos outros estados, isso é uma exceção. Aqui é quase que uma regra. Não sei se vocês concordam que seja uma regra, mas, pelo menos, é muito difundido. Concordamos.
Eu quero perguntar. Você tinha que estar aqui, né? Não, claro. Eu coleciono também, eu não tenho storage. Tudo que eu tenho, eu convivo. E aí, você recebe alguém na tua casa e ele fala assim, você poderia me emprestar tal peça, tal obra para exposição? Na hora, o meu coração fala, ok, claro. Eu não sei, eu queria que vocês dissessem da experiência de vocês. E aí você fala, ok, você empresta. O problema, no meu caso, é quando você passa e o seu living ficou vazio. Aí você entra em desespero e pergunta, quando começa a exposição? Calma, Renata, daqui a uma semana. E quando termina? Relaxa, são 6 meses. O não ter a peça em casa e não conviver com o espaço. Vou te dar uma dica. Como vocês fazem? Você vai comprar uma outra casa de campo de praia e ter umas outras coisas penduradas. Quando a de São Paulo sair, você põe uma outra no lugar, assim você fica Vocês feliz. colocam no lugar? Você Então, fica. Eu sinto Você falta. fica contente. Eu também sinto, mas você se acostuma depois. Você manda o cara do olho de Moscou recortar o plástico de outra forma, pronto, aí Põe você outra. fica. Aí não tem problema. Inclusive, aquele Volpe preto e branco concreto vem para minha casa em exposição durante 1 ano só para eu ficar namorando. À vontade. Renata Paula é outra extraordinária doadora do mar, muito sensível. Vou contar uma historieta, espero não ser indiscreto. Um dia eu vou, durante a feira, eu vou a uma galeria e vejo coisas. Acho que não foi durante a feira. Ou foi? Eu vou a uma galeria, uma certa galeria aqui em São Paulo, e vejo 4 obras construtivas extraordinárias. Aí pensei em ligar para um amigo meu, enfim, que eu assessoro e tal, e demorei um pouco. Na segunda-feira, eu fui jantar na casa da Renata Paula. Onde estavam as 4 pinturas extraordinárias? Na parede. Já penduradas na parede. Não esperou muito, não. É isso que é paixão, a entrega, a absoluta compulsão pelo melhor. É verdade. O colecionador, eu acho que tem que se dar o direito de ter o melhor. Eu também acho. Não colecionar assinatura. Não colecionar fetichismo. Participou da exposição X ou Y. É boa a peça. Isso. Essa é a pergunta fundamental. O resto é perfumaria. Concordo. Né? Oiê. Tudo bem? Tudo bom? Não, primeiro eu queria... Como que é, Paulo? Com esse óculos. Tá bem, tá ok. Primeiro eu queria publicamente agradecer vocês, quer dizer, Anelisa, Cleusa, Renata e tantos outros doadores que nos últimos anos têm devolvido para a sociedade, como bem disse o Paulo, essa oportunidade, dado para a gente das instituições, essa oportunidade de engrandecer e enriquecer os nossos acervos. Então, muito obrigado. Eu acho que eu não falo não só em nome da Pinacoteca, mas também em nome do MAR, do MASP, do MAN, enfim, de todas as instituições que vocês ajudam. Isso é super importante. Obrigado mesmo. E eu queria saber, assim, isso vem da onde de vocês? Essa generosidade, esse senso de civilidade? Vocês aprenderam em casa? Vem da família? Vocês já tinham avós que faziam isso? Mães, pais? Ou vocês descobriram em vocês essa vocação e esse desejo de contribuir para os museus e para a sociedade? É bom isso, Gi. Tem várias pessoas aqui na sala, né? Eu acho assim, não é pelas artes, Paulo, mas eu acho que é em casa. O meu pai, ele era uma pessoa extremamente generosa. E as grandes brigas com ele era porque ele tirava de dentro para dar para fora, né? Não tem problema, vocês já têm, não, vamos, né? E então eu acho que a generosidade vai além do colecionismo, da instituição, começa dentro da sua casa, com seus funcionários, com a sua família, entendeu? E não é só ajudar se você tem dinheiro, é conversar, é uma palavra de amor, quando uma pessoa, entendeu? Então eu acho que é um conceito mais amplo. Então eu acho que quem está aqui não é porque só gosta de arte, porque tem dinheiro para comprar arte ou para doar para um museu.
é porque é generoso de coração mesmo, porque, do contrário, eu acho que a gente não chega a lugar nenhum, né? Com amor mesmo. Eu acho que eu aprendi na minha casa com meu pai. Continuo? Bom, eu aprendi sozinha a ser generosa demais, com tudo. O pior é que eu não sou generosa só nas artes, eu sou generosa em tudo, gente. Vocês não entendem o que é isso. Você não entende o que é isso. Começa no sapato e vai até no bob. É tudo. Se alguém chegar e perguntar, você tem isso? Tenho. Você pode me dar? Tem. Ah, claro, leva. Depois pode até me faltar, mas eu tenho ali, eu vou dar. Eu vou compartilhar, não tem essa, entendeu? Então, passar para os museus, eu acho que a gente tem algumas obrigações sociais. Por exemplo, você tem lá o seu profit no fim do ano, você não tem que dar por imposto de renda? O leão chega e te leva. Ele leva, não tem jeito, não vai discutir, porque ele vai te levar mesmo. Quando chega no museu, por que não deixar alguma coisa para os museus? Por que não? Tem gente que fala, não, eu não vou na exposição porque é grátis. Não, não é grátis, paga o ticket, entra. Deixa de ir na exposição porque não quer pagar o ticket para entrar. Eu acho isso o fim. Gente, tem que participar. O museu precisa sobreviver. A entidade cultural precisa sobreviver. E é nós que temos que manter isso. Nós temos que fazer isso para a sociedade. Perpetuar. Olha, gosto agora, eu percebi agora que a Pinacoteca faz essa seleção de obras com o voto muito simpático lá, que você levanta a sua bandeirinha verde, você votou. É importantíssimo. Isso vai de acordo com o que o Paulo nos falou. São os membros que estão escolhendo a obra. No caso do MASP, também tem algumas escolhas que a gente faz. No caso do MUB, o MUB é um museu que está ao lado da minha casa. Gente, eu estou assim, se tiver que tirar a camisa, eu vou tirar, porque eu quero aquele museu funcionando, eu quero aquele museu, sabe, ativo, e ele está ativo. A gente está com um grupo lá muito bom e está ativo, ele ressuscitou. Eu quero ver aquele museu com filas na porta. Aí eu vou ficar feliz, falar, ufa, isso é bom. Eu queria dar um depoimento sobre Cleusa, Anelisa e Renata Paula, que é o seguinte: vocês doam com um sorriso. É diferente de algumas famílias que, quando doam, têm o sentimento de perda. Vocês têm o sentimento de ganho. Sabe, isso é uma ética social. Não tem assim, mas está caro, não sei o quê, não tem essa. Quer porque acha importante, então vamos lá. Né? E sempre com um sorriso de ganho, de prazer, né, de realização. Isso é muito bom experimentar. Posso fazer uma pergunta? Primeiro, em nome do MAN, eu queria agradecer demais a presença de vocês, do privilégio de ter o Paulo com a gente. Acho que, em nome meu, da Daniela e de todo o museu, vocês estarem perto de nós é, sem dúvida, um privilégio nosso. E a minha pergunta tem é muito relacionada a isso. Nós nos sentimos muito próximos de vocês, pessoalmente e institucionalmente. Eu gostaria muito de saber das duas, se vocês, quando entram nos museus com os quais vocês se relacionam, se vocês se sentem em casa, porque isso é uma coisa muito importante, que a gente possa aquecer essa relação e que vocês possam se sentir fazendo parte do museu como instituição. Vocês se sentem em casa? Eu me sinto totalmente em casa. Eu fui a primeira pessoa que me arrastou para um museu, foi a Flávia. E a Flávia foi embora, deixou a Paula. A Paula está ali e me agarrou de todas as formas. Aí a Paula realmente colocou a Camila. Eu achei que fosse ser mais suave. Não, a Camila veio, me abraçou. Agora eu estou assim, nas garras das meninas, da Daniela, e todas as demais que vierem. Bom, eu acho que a primeira pessoa que me arrastou assim foi o Paulo, né? O Paulo tem uma capacidade, né, de agregar, de inovar, de trazer aquela paixão por tudo que ele faz.
entendeu? Aí vem a Daniela também, me colocou sentada aqui, que eu queria matar, mas tudo bem, estou aqui, está tudo certo, né? O que a gente não faz por uma sobrinha. A Luciana com o Paulo Erkenhoff também, que foi uma grande aquisição, mas eu acho que assim esse amor que as pessoas que trabalham, os envolvidos, que nem o Paulo Vicelli, que a Pinacoteca também ressuscitou, né, gente? Então, eu acho que, nossa, eu me sinto até emocionada de estar perto e fazer parte. Falei para a Paula hoje que também, no que precisar, estamos aqui, entendeu? Eu queria dizer que nós estamos também falando de um ambiente extremamente feminino, de uma generosidade do feminino, né? E aí eu não posso deixar de concluir mencionando Milu Vilela. Milu Vilela criou um novo mecenato no Brasil e merece a nossa homenagem, o nosso reconhecimento, o nosso agradecimento. Com isso eu concluo. Bom, meninas, eu agradeço a presença de vocês, agradeço muitíssimo a oportunidade, uma honra ouvir vocês, conhecer vocês um pouquinho melhor. Obrigada por tudo que vocês estão fazendo. Paulo, sempre um prazer, uma honra enorme. Obrigada, gente. Boa feira SP Arte para vocês. Até a próxima.